Esses dias eu tava numa reunião comigo mesma e eu me dei conta de que eu tô muito mais próxima dos 30 do que dos 20. Eu vou fazer 28 anos agora, dia 31 de agosto. E me deu um start, assim, um colapso de pensar que eu vou fazer 28 anos. Eu já vivi tanta coisa. E junto com esse pensamento e com esse insight, eu decidi que eu vou gravar uma série de 27 vídeos sobre aprendizados que eu não quero levar comigo para os meus 28 anos e, simultaneamente, aprendizados que eu quero levar para os meus 28 anos. E esse vídeo aqui, ele dá início a essa série, fechamento do ciclo, que hoje eu ainda tenho 27. Eu vou começar um aprendizado que eu não quero levar para os meus 28 anos. Dito que aqui é uma série que tem a ver com o fechamento e o início de um novo ciclo, eu acho importante contextualizar de que quando a gente faz aniversário, não é exatamente só aquela data, aquele número que a gente tem de idade, né? Por exemplo, eu vou fazer 28 anos, mas não quer dizer que eu deixo de ter 27. E quando eu fiz 27, não quer dizer que eu deixei de ter 26. E também não quer dizer que eu deixei de ter 1, que eu deixei de ter 4, que eu deixei de ter 7, que eu deixei de ter 13, 15, 17. A forma como a gente vê o aniversário, excluindo todas as outras idades que a gente teve, é um jeito de negligenciar o nosso repertório e as nossas memórias. Então, os padrões, eles vêm ditamente desse repertório, dessa memória. E se eu não olho para isso, acaba me afetando no dia de hoje, me afetando as minhas relações atuais, afetando a forma como eu me comunico, o jeito como eu me entrego para as coisas, o quanto que isso acaba realmente me tirando de mim. E quando eu entendi que esse é o aprendizado que eu não quero levar para os meus 28 anos, eu compreendi que eu preciso estar mais consciente e atenta a quando eu estiver repetindo esses padrões. Se você não me conhece, eu sou Isabelle Barbarin, eu sou psicóloga e comunicadora de saúde mental, mais propriamente dito no Instagram, que é o Isa Terapia. E eu sou mãe, eu também sou companheira e eu tenho vivido muitas coisas nesse último ano, desde os meus 23 anos, quando minha filha nasceu, que são coisas que eu não via antes. Eu costumo chamar isso de níveis de consciência. Eu não tinha os níveis de consciência que eu tenho hoje, lá quando eu tinha 21, 20, 19. E eu fui evoluindo esse nível de consciência para chegar até aqui e entender que esses padrões, eles moldam exatamente quem eu sou hoje. Eles trazem a minha personalidade. Mas não quer dizer que eu preciso, de fato, continuar com eles. Porque eu também não sei se eles são meus. Porque quando a gente olha para o passado, existe muita influência de muitas pessoas na nossa vida que acaba moldando quem nós somos. E cabe a nós, depois de conscientes de fato de que isso são padrões repetidos, a tomar essa responsabilidade de melhorar essa nossa personalidade, a minha personalidade, né? Se eu quero melhorar. E existem alguns padrões que eu acho muito que não são meus, assim, que eu acabei repetindo várias vezes e ficaram comigo. Assim como tem hábitos que eu fico tipo, cara, como que eu não consigo mudar essa coisa básica? Às vezes não é tão básico, mas na minha cabeça meio devaneada que eu acho básico. Só que quando a gente chega nessa consciência, e eu cheguei aqui até essa consciência por conta da terapia, né? Tem 7 anos que eu faço terapia, além de eu ser psicóloga, que já faz 2 anos, porém eu tive toda a vivência da faculdade dos 5 anos, né? E então eu aprendi muitas coisas, tanto quanto a questão do comportamento humano, como funciona o ser humano de fato, assim como com o meu próprio processo terapêutico. Quando eu iniciei o meu processo terapêutico, eu tinha algumas reclamações que advia muito de falar dos outros. Ah, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. E eu achava que eu era master bela da saúde mental porque eu tava fazendo terapia e fulano não fazia. E, ai gente, isso é uma ilusão tremenda, assim. Porque eu cheguei num dado momento de compreender que, tipo, pô, eu tô realmente replicando padrões que eu aprendi na minha infância, que eu vivenciei por conta de traumas que foram se surgindo. E não somente traumas, mas aprendizados mesmo de estar em relações que não me valorizavam, não me davam validação, né, dentro do que eu sentia. E isso acabou chegando
ao ponto de eu olhar mais pra mim como uma pessoa que estava sendo vítima também da situação, mas responsabilizar a mim mesma que a partir do momento que eu notei que eu sou vítima e que eu notei que aquilo tá me incomodando, eu preciso modificar. Eu preciso quebrar esse padrão. Mas não é uma tarefa fácil. Nunca vai ser uma tarefa fácil. Porque a gente precisa identificar a causa, a raiz daquele padrão. É muito desafiador você entender aonde tá. E às vezes você não acha. Às vezes tá tão enraizado em ti que não vai modificar muita coisa. Só que entra num lugar de, se eu não consigo mudar isso aqui, eu vou pelo menos melhorar isso aqui. E acho que quando a gente se torna mãe também, é como se materializasse a nossa infância e vem esses padrões consecutivamente, assim, um atrás do outro, se colocando na tua frente, né? Seja um padrão de, engole choro, não vai chorar, meu Deus do céu, tá muito drama, birra e tal. Não que eu traga muito disso, até por conta da consciência, eu vejo que algumas coisas eu não repito. Mas existem outras em específico que eu acabo repetindo, e foi o que me fez pensar, esse é um aprendizado que eu não quero levar para os meus 28 anos. Eu não quero repetir padrões. E aí, como que eu faço para parar de repetir esses padrões? Primeiro eu preciso identificá-los, né? Dar nome a eles. E às vezes, algum padrão, ele vem em forma de emoção, vem em forma de uma coisa que você não tá sentindo, né? Em sua maioria. E a parada mais desafiadora que tem para o ser humano é, de fato, sentir as coisas. Primeiro acontece um fato. Vamos dar um exemplo aqui de um padrão repetido. O fato é, eu estou comendo muito, mas aí eu atribuo um sentido a esse fato. Faço uma interpretação dele. Eu estou comendo muito porque quando eu tô mal, eu como demais e eu acabo extrapolando no quanto eu deveria comer. E aí, o que vem logo após são pensamentos de, novamente eu fazendo isso, eu não consigo modificar esse padrão. Tudo muito, muito rápido, sabe? Eu falo em separados, mas é tudo muito junto. Logo com os pensamentos vem a ação. Vem a emoção. Essa emoção, ela é diante de um sentimento. Se eu não nomeio esse sentimento, essa reação, essa ação, ela vai continuar acontecendo, porque depois da emoção, do sentimento, a gente tem uma ação propriamente dita diante daquele fato. Só que essa ação, que é o comer demais, não quer dizer, por exemplo, eu tive a consciência do fato que eu tô comendo demais, atribuí um sentido a ela que é o comer emocional, e aí eu trouxe um pensamento que eu não consigo parar de comer porque eu tô mal, veio um sentimento de culpa de não estar conseguindo parar de comer, e vem uma ação novamente de comer mais ainda porque eu não tô conseguindo parar. Isso acaba levando a um ciclo, né, bem vicioso e tóxico também, de eu continuar nesse mesmo padrão, né, de continuar nessa mesma bolha. Se eu não olho pra minha emoção, se eu não olho pro meu sentimento ali naquele momento e não nomeio ele, é isso mesmo que tá acontecendo? Tipo, esse comer demais é um comer que tá vindo por conta das minhas emoções? O que tá acontecendo? Qual que é o fato que tá aqui no meio de tudo isso, além de eu estar comendo demais? Pode ser, inclusive, a falta da regulação emocional, de não conseguir regular emocionalmente a mim mesma. E aí, se eu olho e nomeio isso, eu fico tipo, nossa, então ao invés de quando eu estiver mal eu vá me colocar a comer demais, eu vou correr, não corro. Vou pegar uma tela e vou pintar, eu vou escutar uma música, eu vou escrever, eu vou pra natação, enfim, ao invés de eu correr novamente pra essa atribuição de sentido que eu tô comendo demais porque eu tô muito emotiva, tô muito emocional, eu vou dar um start, tipo, pera lá, vamos mudar essa interpretação aqui. Não tô comendo porque eu tô emocionalmente mal, eu tô comendo porque eu não tenho regulação emocional. A minha regulação emocional se tornou a comida, então eu vou comer muito mais porque é como eu me sinto emocionalmente regulada. Então isso acaba levando eu mais ainda para aquele buraco de não me regular emocionalmente. Então uma coisa que eu achei que estaria me ajudando, não
irá me ajudar. E isso acontece justamente por uma repetição de padrões. Ao invés de eu olhar para minha atribuição de sentido, eu vou fazer uma interpretação diferente desse fato. Eu vou analisar ele. Eu tô comendo demais porque eu tô mal emocionalmente? É só isso? Tem como eu olhar para um outro viés, eu interpretar de uma outra forma, eu analisar esse fato de um outro jeito? E qual é o princípio de conseguir analisar entendendo o que eu tô sentindo, qual é a emoção que eu tô sentindo. Então, muitas das vezes a gente repete padrões por não olhar para nossas emoções, por não realmente acolher o que a gente tá sentindo. E essa é uma das coisas nas quais eu não quero levar para meus 28 anos, porque eu vejo o quão danoso essa repetição de padrão tem sido na minha vida, nas minhas relações, na forma do quanto eu me afasto também das pessoas que eu quero estar próxima, justamente por não entender o que está acontecendo dentro de mim. E é interessante que esse insight da regulação emocional, ele veio por uma avaliação neuropsicológica que eu fui fazer, achando que eu tinha algum tipo de neurodivergência pela forma que eu lidava com as coisas, com a rigidez, né, e tudo mais. E eu acabei descobrindo que existem outras coisas que também se colocam neste lugar de ser rígida emocionalmente, que é a desregulação emocional. O quanto que a repetição de padrão acaba desregulando emocionalmente a nós mesmos, né? E quando se entende a causa, porque igual, para chegar na regulação emocional, para chegar a entender o que me regula emocionalmente, eu precisei entender qual que é a causa disso aqui, que é a repetição de padrões simultâneos nesse piloto automático, que é não olhar para mim enquanto estou sentindo e para o meu corpo, como esse meu corpo responde a isso. Porque, eu sou assim e eu sempre fui assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Acaba te colocando num lugar de você repensar coisas e entender que você não quer mais estar naquele exato lugar que você tá agora, sabe? Vocês conseguem sentir, assim, o poder de decidir, de escolher não levar os padrões para um novo ciclo, ou até mesmo, né, se você não tá começando um novo ciclo, crie esse novo ciclo para você agora. Compreender que quando você não está olhando para tuas emoções, os padrões, eles vão continuar se repetindo automaticamente. Vai continuar fazendo as coisas que tu não quer fazer automaticamente, eles não vão embora. Se eu paro para olhar para esses padrões, se eu paro para nomeá-los e interpretá-los de outra maneira, se eu faço uma, como eu posso dizer, eu só consigo ver a ilha se eu saio da ilha. Eu só consigo ver a situação se eu saio dessa situação e eu analiso ela. Até isso, né? Pode ser um padrão também. De enquanto eu tô ali dentro daquela situação, eu não saio daquilo. Eu fico naquela emoção, eu fico naquele sentimento, fico naquela atribuição de sentido que eu dei para aquilo. Quando às vezes não é assim, né? Às vezes a forma como você olha para a situação, inclusive, é um padrão que foi enraizado em ti. E aí eu acho interessante que quando a gente resolve mesmo entender a própria vida, compreender como estão os sentimentos, a gente consegue compreender aonde que pega as coisas, sabe? Por exemplo, eu tô gravando aqui esse vídeo e minha mão tá super gelada. Não tô ansiosa, não tô nada, mas é um pensamento que vem passando, né, na minha cabeça de tipo, será que tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Será que isso aqui vai auxiliar realmente alguém? Que isso também diz de uma crença em um padrão que foi me instaurado em algum momento da minha vida, sendo por mim ou por qualquer outra pessoa, ou por alguma situação que eu passei, que acabei tendo essa insegurança, enfim. E aí a gente começa a analisar um pouco mais a própria vida e deixar de viver nesse piloto automático de eu só tô fazendo, eu só tô indo, eu só tô deixando a vida me levar, a vida leva eu, sabe? Acho que a gente precisa ter essa consciência de que quando eu compreendo que os meus anos passados continuam comigo, eu vou continuar trazendo padrões de repetição até que eu caia em si que, putz, isso aqui eu fazia lá quando eu tinha 17 anos e eu tô até hoje repetindo. Tipo, imagina, 10 anos repetindo a mesma coisa, sabe? É muito mais fundo do que a gente imagina. Mas é possível que você consiga
ressignificar isso conforme você vai colocando outro padrão ali, né? Um padrão saudável, de fato, um hábito saudável dentro de você. E isso também molda a forma como você se vê, a tua personalidade, o quão que você se sente bem diante de como você é visto, de como você é lembrado. Eu acho que esse aprendizado por si só, essa repetição de padrões tóxicos, negativos, é o que eu não quero levar para os meus 28 anos. Apesar de que eu tenho certeza que eu ainda vou descobrir mais padrões que eu ainda não olhei, que eu ainda não vi. Porém, eu não quero deixar com que esse padrão seja repetido. Eu quero, a partir de agora, eu quero quebrar esses padrões. Eu quero colocar uma coisa diferente ali. Eu quero trazer um novo significado. Eu quero dar uma regulação emocional nova para isso. Uma regulação emocional saudável, para que eu não caia novamente nesse padrão de negligenciar a minha própria vida, negligenciar a minha saúde mental, a minha saúde física, a minha saúde emocional, a minha saúde espiritual também. Eu acho que é isso, sabe? Não há padrões que sejam tão enraizados ao ponto de quando a gente toma a decisão de quebrá-los, a gente não conseguir quebrar. É possível, sim, se quebrar um padrão. É possível que aquilo seja excluído em você e não vá para outros lugares, outras pessoas, outras situações. Tu não precisa levar isso pra frente. E tu também não é os rótulos que as pessoas colocam em você. Você não é essa atribuição de sentido que todo mundo te traz. Tu é quem você se sente e tá se descobrindo. Continue se descobrindo, continue quebrando padrões, ressignificando a tua vida e daqui a pouco você vai ver que vai cair uma ficha assim de nossa, eu tô presente, eu tô no aqui e no agora, eu tô vivendo a minha vida, eu saí do piloto automático. E no mais, cara, faça terapia, porque tudo isso que eu vou trazer aqui pra vocês nessas séries de 28 vídeos e 27 vídeos são coisas que eu não aprendi sozinha. Eu não tive como aprender sozinha. Eu aprendi muito com a elaboração dentro da minha terapia, eu aprendi muito com discussões ali junto com a minha terapeuta diante do que eu tava sentindo, eu aprendi muito estudando, eu aprendi lendo. Então, quando você investe o seu tempo para o teu próprio desenvolvimento, nunca vai ser um tempo gasto. Sempre vai ser um tempo onde você está realmente, de fato, valorizando quem você é e entendendo como que você funciona nesse mundo. Eu vou ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado disso aqui que a gente trouxe. Eu quero que você me traga aqui nos comentários como que você tá se sentindo, se isso aqui fez sentido pra ti. Eu quero que você me conte também qual padrão você tá tendo e que você não quer levar mais contigo. Que padrão que você quer quebrar e quer realmente viver bem, ressignificar isso e viver de uma forma saudável. Se inscreve no canal, acompanhe os próximos vídeos, que vai ter aqui um vídeo por semana e o próximo vídeo será um aprendizado que eu quero levar para os meus 28 anos, porque daí eu já vou estar com 28 anos, né? Eu espero que essa reflexão tenha causado algum movimento aí dentro de você, ao ponto de você olhar para o seu próprio corpo e conseguir nomear as suas próprias emoções.